virar a página, para mim, é quase como a nossa respiração, assim. O livro, ele carrega uma mensagem de uma maneira muito especial. O objeto tátil, a narrativa, as imagens, o toque do papel. Coisas que você não consegue fazer no meio digital, né? Como uma reação natural, as pessoas foram buscar na materialidade das publicações, não só do livro, mais expressividade. Uma coisa que une bastante essa produção é essa vontade de experimentar. O que me atrai no impresso, não sei, posso entrar numa discussão romântica sobre a sedução do papel e tal, mas não sei se é isso. Sempre trabalhei com design gráfico, fui estudar um pouquinho de gravura, comecei a trabalhar também com ilustração, com desenhos. Isso me estimulou muito a ter uma produção própria, onde eu pudesse estar, de alguma forma, unindo o meu trabalho como designer e também uma expressão mais pessoal minha, né? A gente está observando esse movimento incrível que são as feiras de publicações independentes. Como eu, muitos estão se encantando com essa possibilidade, né, de expressar uma ideia e colocá-la no mundo, né, fazê-la circular. A publicação dos meus próprios livros surgiu na minha vida para eu publicar a minha produção, caligráfica principalmente, e também para publicar o talento de outros amigos. Eu me considero muito sortuda de viver essa onda, esse movimento que está acontecendo da publicação independente brasileira. É um movimento riquíssimo e variadíssimo, desde fotografia, ilustração, quadrinhos, muita experimentação. Faço quadrinhos desde que eu era criança, né? Na verdade, eu simplesmente nunca parei de fazer. Quando eu era pequeno, eu produzia fanzine, né? Mas fazia uma única cópia de cada um. E mais tarde fui me envolvendo mais com a galera que produzia e tal. E realmente publicar independente é interessante para você ter o controle total. Você poder falar, poxa, eu vou fazer uma capa estranha, eu vou testar um material que vai ser super caro e é isso mesmo. Você vê os resultados da forma que você imaginou, né? Que dentro de uma editora que tem toda uma questão de marketing e de pesquisa de mercado, às vezes você não conseguiria fazer exatamente do jeito que você quer, né? Sempre gostei de quadrinhos. A minha infância, eu não conhecia museu. Eu conhecia a banca de jornal antes de conhecer um museu. Gostava do Angeli, do Glauco, Laerte, e copiava e fazia uns fanzines, assim. Eu comecei a produzir, saber que eu produzia livros de artista a partir da minha formação na faculdade. Para mim, um livro é um espaço de exposição. Meu trabalho tá todo ali, eu consigo fazer várias exposições portáteis e acessar muito mais pessoas, eu mesmo trabalhando diretamente, né?
A Lote 42 foi uma editora, foi criada no final de 2012. Tem como uma característica fazer um processo de editoração cuidadoso, digamos assim, e vagaroso como consequência. Tem uma tendência chamada Slow Publishers. Eu não sabia desse nomezinho marqueteiro aí, agora a gente pode se descrever assim. E existe esse movimento aí que vocês estão conversando, que é essa intersecção aí muito interessante. Se transita com uma facilidade muito grande por diversos campos, por diversas áreas, assim, meio que não tem barreiras e não tem preconceitos, né? Sou jornalista de formação e sou editora na Lote 42 e também cuido aqui da Banca Tatuí. A Banca Tatuí é um espaço de publicações independentes, então são livros, fanzines, jornais, revistas, enfim, pessoas que estão experimentando hoje em dia com arte impressa. São mais de 160 editoras, acho que mais de 800 produtos cadastrados. A gente tenta pegar de vários cantos do Brasil. Então tem gente que aborda temas que você não encontra normalmente em pontos de venda convencionais, formatos inusitados, papéis, impressões diferentes. Então são pessoas que são mais ousadas, né, do que a gente vê nos meios convencionais, né, no meio editorial convencional. A Ugra começou a ser germinada, acho que em 2008, quando a banda que eu tocava terminou. Eu e um dos vocalistas tínhamos vontade de continuar fazendo alguma coisa juntos. E a primeira coisa que a gente pensou foi fazer um fanzine. Nós dois havíamos feito fanzine nos anos 90. E aí, naquela época, 2008, meio que o consenso era de que o fanzine tinha morrido. Tudo que era ligado a impresso, naquele momento, parecia que estava já nas últimas. E aí, no meio dessas conversas, a gente começou a pensar que, eventualmente, aquela ideia de fanzine poderia ser também um princípio de uma editora. Hoje, a Ugra é uma loja virtual, uma loja física, uma mini editora e, uma vez por ano, a gente é também produtora de eventos, que é o Ugra Fest, ex-Ugra Zine Fest. Comecei a Mirimelo em 2012 e eu já sabia que ia ser uma bagunça, porque é uma mistura de editora com gráfica, com estúdio de design. Eu acho que o ato de imprimir é um ato político, né? Por eu ter esse meio de produção, assim, eu sou um pouco responsável por isso, assim, por ativismo. Eu acho que a Riso é a evolução do mimeógrafo. Sempre lembro dos filmes dos anos 60, 68, assim, o pessoal no mimeógrafo lá imprimindo um monte de coisa, e eu acho que eu faço um pouco disso com a Riso. O mote da editora sempre foi publicar o que ninguém mais quer publicar. O fato de a gente ter impressora possibilita muita coisa, então, sim, o que eu acho legal eu estou publicando. Estudando um pouquinho a história do livro, eu vi alguns livros feitos no século VIII, aqueles incunábulos, todos manuscritos. Mas ali você já tinha toda a estrutura do livro como a gente conhece hoje. O livro, ele é uma mídia muito empolgante, digamos assim, é uma mídia milenar e absolutamente tesuda. Adoro papel, adoro cheiro de tinta. O livro é uma das maiores invenções tecnológicas da humanidade. Eu acho que se tiver um apocalipse, alguma coisa, eu acho que vão sobreviver.
Os livros que estão sendo digitalizados estão merecendo ser digitalizados, assim, acho que os paperbacks, aquele livro de má qualidade, assim, tiragens altíssimas, acho que isso aí só serve para poluir o mundo. Mas o livro de arte, o livro bonito, o livro bem feito tem que continuar e vai continuar com certeza. O que eu acho é que não existe, na verdade, esse conflito entre impresso e digital, especialmente essa nova geração de editores independentes, ela está muito tranquila com isso, assim, de entender, olha, isso aqui bacana, vai pro digital, isso aqui legal, vai pro papel. Eu sou um cara dessa geração da internet e tal também, assim, mas em algum momento eu tive essa visão de que eu deveria produzir as coisas à mão o máximo possível, assim, se eu conseguisse ter um original exatamente igual o que vai ser impresso, esse é o ideal. Apesar de eu achar que tem gente que produz coisas digitais legais e que não tem por que fazer impresso também. É uma outra forma, né? Uma outra linguagem que também tem as suas particularidades. E um artista querer fazer um livro é querer, de alguma maneira, permanecer na vida, permanecer no mundo, enfim. É meio pretensioso falar isso, talvez, mas o livro é um legado, né? É um legado de quem o produz. Quero trabalhar com papel, eu quero que essa mensagem vá para frente. O livro como um campo expressivo, né? O livro, o zine e também essas questões todas, né? O que é um livro? O que é cada coisa, né? Essas nomenclaturas todas, eu acho que não precisa também definir tanto, né? Porque aí acaba limitando. Talvez nesse momento dessa cena não precise tanto de limites. O mercado editorial tradicional, pela estrutura que eles têm, não dá para experimentar com os projetos gráficos, com as capas. Na Lotte, a gente está num ponto no meio, assim. Nossas tiragens são de 1.000, 1.500, às vezes 2.000. Mas a gente sempre tenta incorporar o projeto gráfico, trazer o aspecto narrativo, né, do formato. Pensado de acordo com o que aquele autor propôs, qual foi aquela loucurinha que aquele autor trouxe e como é que a gente vai lidar com ela. Um livro sobre um inquérito policial vem no formato de um inquérito. Então, um livro que tem desenhos de fachadas vem no formato de sanfona, então na hora que você abre, vira uma rua. As técnicas de publicação hoje em dia, elas ajudam muito isso. Livros que só tem um exemplar ou livros que têm 30 exemplares. Você consegue fazer poucas unidades de um livro e isso te permite arriscar muito. Não me apego a uma técnica específica, mas sim que sejam de fácil acesso e que me proporcionem um tipo de publicação específica que eu queira naquele momento, assim, que eu acho que expresse melhor. No Fordlândia, por exemplo, descobri uma estampa de um tecido chamado Santarém. Eu já sabia que existe uma costureira aqui do lado da minha casa, que eu poderia ir lá e pedir para ela costurar para mim. Eu fui ao Brás e descobri uma série de tapetes de borracha. Então, a capa eu construí com isso. Então, o que me interessa nos livros é isso, sabe? Cada um é uma grande aventura, assim, essa coisa de ser criativo mesmo, não é só multiplicar, 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 né? Da mesma forma que me interessei pelos trabalhos dos tipógrafos que ainda estão aí, tenho me interessado em conhecer essas gráficas que imprimem cartazes de rua. E eu tenho procurado, junto a essas gráficas, realizar um trabalho um pouco diferente. Fazer algumas experiências com relação ao tipo de cor também, sobreposições. A gente já teve livro publicado em risografia, em offset, em serigrafia. Tem livro que foi feito para se autodestruir, mas o hit mesmo foi o Suruba para Colorir. Foi um ponto muito fora da curva, porque a gente lançou o livro e dali a pouco virou moda livro de colorir para adulto, e ele era o único proibido para criança.
Eu trabalho, quando eu estou produzindo, praticamente só com nanquim e pincel. E na hora de imprimir, tem várias coisas, né? A fixação por inseto saiu uma versão com capa em serigrafia. E agora também vai ter uma versão de gráfica que eu tô querendo fazer em offset. Tenho usado muita risografia também. Morei na Europa por 5 anos. Lá eu conheci a risográfica. Logo que eu conheci, eu já vi que ia ser uma coisa que eu ia me apaixonar. E eu sempre tive noção que aqui no Brasil tinha uma dificuldade muito grande para imprimir trabalhos assim com qualidade e tiragem pequena. Então eu tive a ideia de comprar essa máquina. Trouxe todos os tambores lá da Inglaterra para cá, fiz o maior contrabando e comecei com essa história das impressões aqui. Risografia não é bem uma técnica, risografia é uma marca. É uma impressão em stencil, versátil para o público independente, porque você consegue fazer desde pouquinho até uma tiragem super alta. Nessa última feira plana, até observei as publicações que estavam lá, assim, mais da metade era riso, eu fiquei com uma sensação de criei um monstro, assim, alguma coisa assim. A maneira como isso tudo está se relacionando, né? Como essas técnicas entre si, elas podem conversar. É um universo incrível. Eu acho que isso que é um encanto dessas feiras também, é você poder observar essa variedade, né? O quanto as pessoas estão explorando essas linguagens todas, né? Um ano antes da Plana, em 2011, eu tinha ido para Nova York, bem na época que estava acontecendo a New York Art Book Fair, que é a maior feira de publicações do mundo. E aí eu voltei com uma ideia de querer fazer algo parecido aqui em São Paulo. A minha estratégia foi, vou convidar os meus amigos que desenham, que fotografam, para eles inventarem livros a partir das coisas que eles fazem. Também abri uma espécie de open call online e a adesão foi gigantesca, público e tal, foi completamente surpreendente o que era possível fazer. A primeira feira plana a gente foi sem saber o que ia acontecer e foi aquele dilúvio de pessoas, vendemos quase tudo que a gente levou. Então foi aí que eu acho que foi o pontapé inicial que a gente percebeu que a gente tinha alguma coisa na mão. Tem esses momentos na história que acontecem várias coisas simultaneamente. De repente elas se cruzam e surge uma outra coisa. A impressão que eu tenho é que é mais ou menos isso que aconteceu naquele momento, assim, porque a gente veio com o Grazini Fest. Tinha uma movimentação de antologias de quadrinhos que estavam rolando também, o pessoal da Prego, da Samba, Beleléu. E no ano seguinte a isso surgiu a Feira Plana, que trouxe uma outra coisa, que não é nem tanto fanzine, é mais o zine mesmo, é artístico, assim, né? Mas esse lance mais do design, da experimentação gráfica e tal. E aí eu acho que quando tudo isso colidiu, acabou dando um respiro novo, trouxe uma energia nova para essa movimentação. A publicação independente, ela sempre existiu. Eu acho que agora a diferença é que tem ganhado visibilidade. Eu acho que as feiras têm um papel de abrir espaço, subverter essas noções de mercado, de distribuição e subverter também regras de hierarquia. Você tem um contato com o público, você não tem aquela alienação entre produtor e produto. As pessoas vêm em vários anos ou em várias feiras, conhecem, então levam um livro numa feira, voltaram, já leram, às vezes querem trocar alguma ideia específica. Às vezes devolvem com outro livro que fizeram. Essa é uma coisa que é indescritível. Você botar algo no mundo, botar um livro, e aí um leitor volta e diz, fiz um livrinho também, fiz um zine, sabe? A gente tá aqui como público, vendo tudo isso, ficando admirado, só que também quer ter o nosso espaço para experimentar e publicar um dia e poder estar aqui também. Tem se consolidado um calendário de feiras no Brasil inteiro. Daqui até julho, por exemplo, tem até 2 feiras por mês, diferentes cidades. Por eso venimos a Brasil, porque es una referencia de ferias y de producción. Como a gente não tem um acesso muito fácil a livrarias ou grandes distribuidoras, a gente forma essa rede autônoma mesmo. Fomos forçados a achar caminhos próprios, né? A participar muito de feira, a ter a banca Tatuí. A gente também tem um bom relacionamento com livrarias, né?
Mas nós não temos essa dependência. É uma discussão já até um pouco antiga, assim, o independente como condição ou como opção. Tem autores que transitam no independente, almejando uma hora chegar no mainstream. E tem os autores que estão no independente e não se veem fora dele. Eu já li entrevistas de grandes editores dizendo: não, eu sou independente também, mas os caras são envolvidos com capital internacional, investimentos de grandes empresas. Então é uma palavra que ela está começando a significar um monte de coisa, está começando a se extrair cada vez mais significados, até que não vai sobrar significado nenhum, né? O grande problema hoje em dia da publicação independente é um problema da distribuição, que ninguém ainda resolveu no mundo, assim. Falta, muitas vezes, esse ouvir falar. Se o público começasse a pedir, mais lojas iriam se interessar. E para o público começar a pedir, ele precisa saber que a coisa existe. O que a gente queria aqui na banca era um espaço onde as pessoas pudessem encontrar essa produção. Gente que talvez não fazia ideia dessa cena, mas aí acaba se interessando, aí acaba vendo que, nossa, tem alguma publicação que diz algo para ela. Para mim, esse movimento atual de editoras, ele tem raízes no punk, no nerd e no artista. Tem o nerdão com camiseta do Homem-Aranha, a garota feminista, o vegan, o cicloativista. Se você colocar um do lado do outro, você não imaginaria que eles compartilham alguma coisa que é, sei lá, publicação independente. Tem uma variedade aí, né, de estudantes a pessoas mais velhas que têm experiências, fotógrafos, artistas plásticos, gente que escreve. Quem produz está motivado por uma inquietação, pelo desejo de apresentar seu trabalho, de apresentar uma ideia. Quem consome tem uma curiosidade para conhecer alguma coisa além do que ela encontraria numa grande livraria ou numa Amazon. Esses livros que a gente faz não fariam sentido, talvez, numa livraria tradicional, numa prateleira de best-seller de autoajuda, assim. A gente trabalha um pouco para que as pessoas saibam ler imagem, gostem de filosofia, de história, de literatura boa, de poesia. As editoras independentes, elas querem se divertir, elas querem levar a criatividade, né, seja sua ou dos autores convidados, para esse mundão. As pessoas estão cada vez mais percebendo que elas podem fazer o trabalho acontecer. Vai lá e você mesmo se edita. Não tem como eu parar de produzir, sabe? Então, a gente faz do jeito que for, né? Mas a gente está tentando construir um futuro da publicação. Esse amor que vai fazer a coisa dar aquele suspiro e não deixar tudo ser digitalizado. Meio hippie até falar, mas é bastante amor. Possível prever, vai perseverar, talvez isso tudo amanhã acabe. Mas tudo bem, durante esse período nós fomos muito felizes, tentando ter êxito. Se não foi com êxito, beleza, pelo menos, né, levantamos a guarda e tentamos lutar. O papel e o livro, eu acho que eles ainda têm muito a ser explorado. Os designers, os editores, os escritores, eu acho que eles ainda estão com vontade de explorar tudo aquilo que o livro ainda pode oferecer, né?